Olá, eu sou o professor Danilo Sandi e eu vou falar sobre a gamificação no ensino de física, com abordagem mais prática. Então, eu gostaria de começar mostrando a evolução da porcentagem da população com acesso à internet. Então, a gente saiu de 34% em 2008 e chegamos a 74% em 2019. E se a gente considerar os usuários de internet móvel, a gente tem 79% da população com acesso à internet. E esses usuários acessam através de quais dispositivos? 99% deles utilizam celular, 42% computador e outros aqui. Então, a gente tem uma população cada vez mais com acesso à internet, eles têm acesso ao celular, então o acesso, de um modo geral, o acesso à informação ficou facilitado para os usuários. Por outro lado, quando a gente analisa o engajamento na escola, então esse aqui é um levantamento de 2015, com um número significativo de alunos, e esse estudo mostrou que o engajamento na escola decai quando quando os alunos vão evoluindo nas séries. Então, por exemplo, o nosso equivalente ao ensino médio, o engajamento é cada vez menor. Aliado a isso, quando a gente analisa o engajamento na faculdade, então esse aqui é um estudo que utilizou um sensor para avaliar a rotina de alguns alunos. E percebeu-se que as atividades cognitivas, emocionais e físicas dos alunos nas salas eram similares à do sono profundo. Ou seja, os alunos têm cada vez mais acesso à internet, celulares, acesso à informação. Por outro lado, estão cada vez menos engajados nas escolas e nas faculdades, e esses estudos podem ser transpostos para a realidade do Brasil também. E onde é que esses alunos estão se engajando no final das contas? Nos jogos. Então a gente tem 73,4% dos brasileiros em 2020 afirmam jogar jogos eletrônicos. A gente tem um perfil game aí, tanto feminino quanto masculino. Se a gente analisa o perfil dos gamers casuais, a gente tem a maioria feminina. Quando a gente analisa o perfil mais hardcore, que joga com mais frequência, a gente tem um perfil mais masculino e eles preferem o celular. Então, o que está acontecendo? Esses jovens que têm cada vez mais acesso à internet e dispositivos móveis estão menos engajados nas escolas e nas faculdades e mais engajados no videogame. A partir daí que surge a ideia da gamificação. Então, a gamificação que se popularizou mais a partir de 2010 e é razoável que tenha sido muito recente, já que o acesso à internet e o acesso a esses dispositivos móveis em larga escala cresceu muito mais na última década, surgiu então um incômodo entre os educadores com a seguinte ideia: se os nossos jovens já jogam e eles estão engajados nessa atividade voluntária, nessa atividade com objetivos a serem alcançados, com regras específicas, nas quais elas têm feedback imediato e tentam até atingir aquele objetivo, tentam e erram até atingir um objetivo, então esse engajamento talvez possa ser transposto para outros cenários. E daí que vem a ideia da gamificação, que é a utilização de mecânicas de jogos, a utilização do game design em contextos que não são jogos. Em especial aqui, a gente vai tratar na educação. Então, mapeou-se quais elementos eram esses que mexiam com a experiência do usuário, no caso do jogador, e de que modo a gente poderia transpor esses elementos dos jogos para o contexto educacional, de modo a promover engajamento e experiência, uma experiência significativa para esses nossos alunos, de modo a engajá-los. Daí surgiu aí esses elementos de game design. Esses aqui são alguns dos elementos. Então, os mais comuns são pontos, medalhas e ranking. Então, os pontos e as medalhas estão associados à recompensa. E o ranking está associado a um pouco da interação social e um pouco da competição. Esses são os elementos mais comuns aí na maioria das estratégias gamificadas e nas plataformas gamificadas. Entretanto, a gente tem também outros elementos, como os níveis, que dá a ideia da progressão para o jogador. Tem as missões, que engajam ele e mantêm ele com objetivos específicos a serem alcançados. Tem a questão da competição, que é muito discutido na questão educacional, como às vezes um problema que pode ser desestimulante para os jogadores, para os alunos, a questão da competição. Por outro lado, a competição permite a questão da interação social. Então, o professor, no caso, o mediador dessa atividade gamificada, ele pode avaliar até que ponto essa competição ela está sendo benéfica ou não para os alunos e intervir. Então,
É uma atividade que promove engajamento nos jogos e também promove nas atividades educacionais gamificadas. Porém, aqui tem essa questão do cuidado do professor intervir para saber até que ponto isso está sendo saudável. Outro elemento de engajamento é a questão da personalização. Então, os alunos eles gostam de, assim como os jogadores, de se sentir fazendo parte daquilo. Então, de que modo eles influenciam o ambiente no qual eles estão inseridos, seja alterando os avatares, que é a forma de personalização mais comum, ou personalizando o nível de dificuldade. Então, seja escolhendo nível fácil, médio, difícil, ou sentindo que as questões estão adequadas para o nível dele, customizando, então, a aprendizagem à sua vontade, digamos assim. Então, essa é a questão da personalização. E outro fator é a questão da narrativa, que atrai os alunos com aquele intuito de querer entender o que vem depois, qual é a história que está sendo contada através daquela atividade gamificada. Então, esses são os principais elementos que promovem aí o engajamento e uma experiência única para os alunos nessas atividades gamificadas e devem ser explorados a partir dessas ferramentas. Então, a seguir eu vou apresentar uma série de ferramentas que utilizam esses princípios de gamificação, esses elementos de gamificação e geralmente promovem engajamento e uma experiência única aí para o usuário. Então, essas aqui são as minhas recomendações. A primeira plataforma que eu gostaria de apresentar é a EducaPlay. Então, o EducaPlay é uma plataforma que contém diversas atividades gamificadas. Então, o professor pode escolher qualquer uma dessas atividades e construir aí a sua própria atividade gamificada, por exemplo, palavras cruzadas, quizzes, video quizzes. Então, eu vou mostrar alguns desses aqui, jogos de memória, para quando a atividade requer... as imagens são importantes na atividade que quer se trabalhar, ou marcar colunas, um jogo de marcar as colunas. Eu vou mostrar um pouco de algumas dessas atividades gamificadas aqui no EducaPlay. Então, eu vou começar aqui com um vídeo quiz. Nesta atividade experimental, vamos determinar a capacidade térmica mássica do alumínio a partir do gráfico da variação de temperatura em função da energia fornecida. O material e equipamento de que necessitamos é... Então, foi tratado um conceito, é um vídeo, e esse vídeo tem algumas pausas para apresentar alguns quizzes. Então, nesse caso aqui, o aluno tem que responder uns quizzes durante o vídeo. Uma outra opção é a questão das palavras cruzadas. Então, às vezes, a gente quer trabalhar algum conceito-chave. Então, o professor pode colocar aqui as perguntas e pedir para os alunos irem desenvolvendo as atividades. Todas essas têm pontuação associada. Essa aqui é o jogo da memória. Então, ele é mais útil quando quer se trabalhar, por exemplo, conceitos que têm imagens associadas. Então, quando as imagens são importantes, o jogo da memória ele passa a ser um pouco mais interessante. Lembrando que todas essas atividades podem ser acopladas ao Moodle. E esse aqui é um quiz com mapa. Então, você tem uma tela com vários pontos nessa tela e aparecem as perguntas e o aluno tem que saber quais as respostas associadas àquela pergunta. Então, tem aqui o que é o raio refratado, está aqui o que é o raio refletido, isso aqui, qual é o meio onde a velocidade de propagação é menor, então é o meio 2. Então, há indícios aqui, é um quiz onde os elementos de resposta estão contidos aqui na tela. Todas essas atividades têm uma pontuação associada e, mais uma vez, elas podem ser acopladas aí nos ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, ou o Google Classroom e outros. Então, esse EducaPlay é uma das plataformas interessantes aí que trabalha a questão da gamificação de um modo mais simples, com pontuações e rankings. Essa outra atividade é o Kahoot. Então, eu vou apresentar um vídeo sobre ele, aqui a tela do professor e aqui a tela do aluno. Depois eu discuto um pouquinho das vantagens e desvantagens. Essa plataforma aqui é o Kahoot. Então, o Kahoot é um gerador de quizzes que podem ser feitos aí com os alunos. Essa aqui é a tela que o professor enxerga, então ele pode projetar em uma aula síncrona a atividade e os alunos vão estar aqui com o celular respondendo a atividade. Então, por exemplo, eu vou começar aqui uma simulação. Então, essa é a tela que eu projeto para os alunos e aqui é o que eles têm que fazer. E aí o professor dá o start na atividade e o aluno vai lendo e respondendo no celular.
O aluno responde, aparece a pontuação e o ranqueamento aí dos alunos que responderam. Bom, essa atividade tem a vantagem de ser bastante dinâmica. Ela trabalha com a questão da pontuação, do ranqueamento e a questão da medalha pode ser uma nota associada que o professor der a essa atividade. Então, ela tem essa vantagem de ser bem dinâmica, porém, ela só pode ser utilizada em situação síncrona, ou seja, o professor projeta as questões e os alunos respondem em tempo real, em suas casas, por exemplo, ou na sala presencial, se for o caso. Porém, essa atividade só permite 4 alternativas, no máximo, e o número de caracteres da pergunta é limitado. Além disso, a atividade é temporal, tem um máximo de 2 minutos por pergunta. Então, ela tem um pouco de restrição nessa questão da aplicação. Sem contar que o professor e o aluno têm que estar com a internet razoável aí para conseguir essa sincronização. De um modo geral, é muito boa para aulas presenciais e pode ser utilizada como um levantamento de conhecimentos prévios aí em aulas síncronas. Uma alternativa ao Kahoot é o Socrative. Então, o Socrative é uma plataforma de quizzes também, porém pode ser utilizada de forma assíncrona. Ela é um pouco menos dinâmica, porém possui um pouco mais de recursos. Vou apresentar para vocês aqui agora. Esse vídeo é sobre o Socrative. Então, no Socrative também é um gerador de quizzes e de atividades gamificadas. A primeira coisa que o professor deve fazer é entrar no site do Socrative e criar uma sala. Então, ele vai criar uma sala, ele atribui um nome a uma sala. Depois, ele vai criar os testes. Então, aqui eu já tenho alguns testes criados. Tá aqui. Eu já coloco o padrão do quiz e algumas informações aqui quando os alunos responderem. Ok. E quando o professor quiser iniciar a atividade, por exemplo, e nesse caso não precisa ser síncrona, ele pode passar a atividade e aguardar, por exemplo, o início da aula ou de uma semana para outra, fica a critério do professor. Então eu tenho um teste aqui, eu vou iniciar esse teste. Então eu venho aqui em iniciar teste. Vou começar com esse daqui e pronto. Basta eu fazer isso, eu vou querer que os alunos tenham feedback instantâneo e o teste iniciou. Então, de fato, aqui já está disponível para os alunos responderem. Então, por exemplo, se eu tiver com o celular, eu já consigo entrar nessa sala, o aluno consegue entrar, consegue responder o formulário. Aqui, por exemplo, eu estou respondendo em tempo real, usando meu celular, e os alunos estão... e aqui o professor vai acompanhando as respostas que os alunos vão dando nesse teste. E ele pode deixar o teste em aberto e finalizar quando ele quiser. Então, nesse caso aqui, eu posso finalizar e tenho os meus resultados. E, além disso, tenho um relatório também. Posso pegar esse relatório, eu posso exportar os relatórios. Então, é isso. Bom, então essa plataforma é um pouco menos dinâmica do que o Kahoot. Por outro lado, ela tem a vantagem de que não precisa ser síncrona. O professor pode ativar e avisar os alunos, olha, a atividade está ativa, vocês vão baixar no celular. As perguntas elas não aparecem projetadas no quadro, elas são projetadas no celular dos alunos. Então essa é uma das vantagens aí do Socrative. E outra é que o professor pode exportar relatórios também. Bom, uma outra atividade é o baú do tesouro. Então o baú do tesouro tem a versão analógica e a versão digital. Eu vou discutir um pouquinho aí dessa questão do baú do tesouro. Bom, basicamente, eu desenvolvi o baú do tesouro a partir de uma mensagem do WhatsApp. Eu recebi essa mensagem aqui de adivinhar o código, então tinha 5 perguntas com códigos de 3 dígitos. Eu tinha que resolver o enigma e chegar em um único código de 3 dígitos. E daí eu pensei, eu vou gamificar essa atividade. Então eu fiz uma lista de exercício com 5 questões e cada alternativa das questões tinha um código de 3 dígitos. Quando os alunos resolvessem as 5 questões corretamente, teria 5 códigos e a partir daí resolveria o enigma para gerar um único código de 3 dígitos que abriria um baú físico com que eu coloquei um cadeado de segredo aqui com 3 dígitos. Então, basicamente, esse foi o baú analógico que foi utilizado em 2017, 2018. Aí eu fiz a capacitação para outros professores também. Depois foi legal porque eu vi várias variações desse baú do tesouro. Então,
Ele tem a vantagem dos alunos gostarem muito de querer de fato abrir o baú. Às vezes eu colocava recompensas de chocolate, um QR Code dentro dele. Então o aluno lia o QR Code e recebia uma pontuação em nota além do chocolate. Então era uma atividade em equipe. E qual era a desvantagem do baú físico? A desvantagem é que eu tinha que colocar em cada baú um segredo diferente. Então eu tinha que desenvolver várias listas diferentes com vários segredos e administrar para que isso nunca desse errado durante a aplicação nas turmas. E quando eu aplicava, por exemplo, em turmas grandes, aí eu tinha que fazer muitas vezes isso, então isso era um pouco mais complicado. Daí surgiu a ideia de fazer o baú virtual. E aí eu lancei o aplicativo do Baú do Tesouro virtual. Infelizmente só tem a versão para Android, não funciona no iOS. Entretanto, ele resolveu o problema das turmas grandes, então eu poderia aplicar o Baú do Tesouro sem precisar me preocupar com os códigos. Toda a criação do código era automática. Então essa foi uma das vantagens aí da utilização do baú virtual. Então como é que funciona a questão do baú virtual? O professor tem que acessar uma plataforma para colocar as questões. A interface ainda é não tão amigável para o professor. Eu vou mostrar aqui como é que funciona a criação do jogo. E depois eu mostro como é que fica para a versão do aluno. Bom, então o professor tem que entrar no site do baú, fazer um login ou um cadastro aqui. No final ele faz esse login. Pronto. Aí ele já tem as atividades que já são criadas por ele, ou ele pode criar uma nova atividade. Então eu já criei, eu vou mostrar como é que funciona aqui. Então basicamente essa é a interface. Você coloca aqui os dados básicos e vai cadastrando cada uma das 5 questões. Então você vai adicionar as questões aqui, as alternativas, marcar a alternativa correta e pronto. Está criada aí a atividade. Então essa é a versão que o professor, onde o professor coloca as suas questões. Então é uma interface que não está tão polida, entretanto é funcional. E no aplicativo, então aquela versão que o professor faz no site, então o professor vai no aplicativo, basta acessar o aplicativo e já vai estar lá registrada a atividade que ele criou. Então é só ele selecionar a atividade e aí vai aparecer um PIN. Esse PIN é o número que ele tem que fornecer para os alunos. E os alunos, basta acessar o aplicativo versão aluno, digitar o PIN e eles começam a entrar na sala, nessa sala aqui. Então, a vantagem é que o professor cria previamente e ele só precisa do celular para ativar. Então ele ativa, os alunos entram, ele seleciona os líderes, porque é uma atividade em equipes. Então os alunos vão se montando as suas próprias equipes. E a partir daí ele ativa, inicia a atividade. E ao iniciar, os alunos começam a responder as questões. O professor então cadastra qual a pontuação, qual o número de membros da equipe. E ele consegue ver em tempo real quais as respostas corretas e erradas das 5 questões que as equipes estão respondendo. Então tem outra vantagem com relação ao baú físico, que é o fato do professor poder acompanhar como é que está o desempenho das equipes em tempo real. Então ele pode, por exemplo, fazer uma intervenção. Olha, como é que foi que você respondeu tal questão? Então ele percebe que tem uma questão que está errada, marcada errada. Ele faz uma intervenção na equipe para entender qual foi a dificuldade da equipe. Então uma grande vantagem aí da utilização do baú do tesouro para poder ver em tempo real essa atividade. E o estudante? O que o estudante vê? O estudante simplesmente digita aquele PIN que o professor compartilhou, ele observa as questões, só o líder pode, todos observam as questões, mas só o líder vai fazer as marcações, o líder da equipe. Então, eles selecionam as respostas corretas e aí tem um código associado a cada resposta que o aluno marca. Esses códigos, depois de responder as 5 questões, vão lá aparecer no Enigma. Então vai aparecer o Enigma com os 5 códigos, os alunos têm que resolver, aí o líder vai marcar qual o código que eles pensam que é o verdadeiro, eles têm 2 chances, e eles selecionam abrir o baú para saber se o baú vai abrir ou não. Vou mostrar aqui então como é que fica a versão do estudante. Então o professor compartilhou um código, o aluno vai entrar, digita aí o PIN e entra na atividade. Bom, entrou na atividade, aí ele vai aguardar o professor autorizar que ele seja o líder ou colocar outros líderes. Em seguida, ele vai escolher o baú. Bom, e aí tem a série de questões. Então, ele vai responder a questão, ele marca e seleciona todas as questões que ele quer responder. Então, é como se fosse uma lista de exercício, de fato, gamificada.
Enquanto ele está respondendo, o professor está vendo se a resposta está certa ou não. Então, essa é uma vantagem. E depois de responder aí todas as questões, cada código desse aí que está sendo escolhido, cada código escolhido automaticamente vai para a tela de Enigma, que é essa última tela. Então, essas seleções, essas questões já estão aí. E aí, no final, o aluno vai ter que resolver o problema final com esses códigos que ele selecionou. E aí ele digita o código final que ele acredita que seja o correto, pronto, e abre o baú. E aí ganha a pontuação que o professor cadastrou. Todos os membros da equipe vão receber essa pontuação. Então é assim que funciona a atividade do baú do tesouro. Então é uma atividade simples, um tipo de quiz com questões para serem resolvidas em equipe, em que o professor consegue acompanhar o desempenho da equipe. Então, diferente do Socrative, tem um enigmazinho no final e o professor vai acompanhando aí essa atividade. Bom, uma outra atividade é o Mario Quiz. Então, qual é a ideia do Mario Quiz? Então, quais são as regras do jogo? Então, basicamente, a gente divide a sala em 2 equipes. Cada equipe começa com 10 pontos. Para cada erro, a equipe vai perder um ponto. Cada resposta errada perde um ponto. E para cada acerto, a equipe vai ganhar um item que está escondido naquela questão. Como é que acaba o jogo? Então, vai vencer a equipe que tirar todos os pontos da outra, os 10 pontos da outra equipe, ou ela ficar com mais pontos quando acabarem as perguntas, porque tem um limite de perguntas. Os itens do jogo são uma casca de banana, a equipe que receber esse item perde um ponto, um casco verde, a equipe que receber tira um ponto da outra equipe, o casco vermelho ela tira 2 pontos da outra equipe e o cogumelo ela ganha 2 pontos. Então, basicamente, é uma atividade síncrona em que o professor projeta esse tabuleiro. Então, tem aqui 20 perguntas. Ele divide a turma em 2 equipes, vai selecionar o líder da equipe, de cada equipe, e eles vão discutir essas questões. Então, o líder da equipe vai escolher um número e uma letra, então vai ter uma pergunta associada. Quando ele escolher a pergunta, então ele vai ser direcionado aí para aquela pergunta. Bom, a equipe tem que responder essa questão. Se a resposta estiver incorreta, ela perde um ponto e volta novamente para o tabuleiro para outra equipe escolher a pergunta. Se ela acertar, se a equipe acertar, ela vai adquirir um item. Neste caso aqui, o item que ela adquiriu foi a casca de banana, então infelizmente ela perdeu um ponto. Então essa é a lógica do jogo. Eu tenho 4 itens, nesse caso para serem distribuídos entre 20 perguntas. Então eu coloquei 6 itens da casca de banana, 6 itens da casca... o casco verde, 4 itens do casco vermelho e 4 itens do cogumelos espaçados aqui. É uma atividade que ela está pensada para 20 questões e 2 equipes e está com uma temática aí de Mario, mas pode ser qualquer narrativa que seja mais adequada para a turma. Essa atividade pode ser expandida aqui com mais questões, pode-se colocar outros itens. Então, isso é uma ideia, um molde de uma atividade que pode ser feita síncrona, dividindo a turma e utilizando aí praticamente nada. Só o professor basta levar uma apresentação de PowerPoint com essas questões e basicamente é só isso. E marca aí no próprio quadro, as próprias equipes marcam a pontuação. Então, atividade muito simples, muito fácil de ser aplicada. Pode ser modificada para mais equipes, 3 equipes, 4 equipes, por exemplo, modificando um pouco as regras, mas é isso, uma atividade simples que pode ser perfeitamente implementada aí em qualquer turma síncrona. Bom, nesse caso, uma plataforma gamificada, e aí nesse caso eu chamo de plataforma gamificada, ou ambiente virtual de aprendizagem gamificado, porque ela é mais robusta. Então, o Khan Academy é uma plataforma que tem vários conteúdos já inseridos. Então, as outras que eu apresentei, o conteúdo é inserido pelo professor. Nessa daqui, os cursos, os conteúdos já estão dentro da plataforma. Então, eu vou mostrar um pouco dela aqui. Essa plataforma é a Khan Academy. Ela é um ambiente virtual de aprendizagem gamificado. Então, a gente tem aqui medalhas, a gente tem pontuações associadas, um pouco do histórico, a sequência aí das atividades que o aluno vai fazendo, um pouco de estatística.
Tem a questão aqui da personalização do avatar, então o aluno ele pode trocar aqui o personagem. E a grande vantagem dessa plataforma é que ela é riquíssima em cursos. Então a gente tem cursos aqui na área de matemática, ciências, de engenharia, computação, economia. Na física, por exemplo, tem bastante material. Então tem as aulas, tanto em videoaula quanto material escrito e exercícios também. Então, por exemplo, se a gente entra aqui em Leis do Movimento de Newton, pode ter aqui um vídeo, por exemplo, Introdução à Primeira Lei. Nenhuma, não tem porquê. Existe usando os. Além dos vídeos, a gente tem materiais escritos aqui, o que é a segunda lei, o que é a primeira lei. Então dá para consultar também o material escrito de suporte. E tem exercícios também, que dá para praticar através de exercícios também. Então essa é a grande vantagem dessa plataforma. Bom, no caso do Khan Academy, o professor pode criar uma sala dentro da plataforma e cadastrar previamente seus alunos e administrar esses conteúdos, então ir disponibilizando os conteúdos de sua escolha para os seus alunos. E ele recebe o feedback do desempenho dos seus alunos pelo e-mail. Então é uma atividade interessante aí para propor. Ela é facilitada pelo fato de que já tem material pronto. Então dá para utilizar os materiais prontos aí do Khan Academy e são materiais de qualidade. Bom, uma outra atividade, uma outra plataforma, um outro ambiente virtual gamificado é o nivelamento online. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho do nivelamento online para vocês. Então, o nivelamento online, ele é de minha autoria e a gente tenta implementar o máximo dos elementos possíveis aí da gamificação, então, para ele se aproximar de um jogo, de fato. E o nivelamento online, ele contém várias questões, então, nesse momento de matemática e física, mas eu estou aberto a colocar questões de outros conteúdos, por exemplo. E a grande vantagem aí do NIL é que tem uma narrativa associada, que é a questão da exploração do universo. Então, são galáxias. Dentro das galáxias tem as constelações, depois os planetas. E aí tem uma série de questões que o aluno vai jogar. E ele, quando vai acertando as questões, ele vai adquirindo pontuação. Então, ele vai passando de nível, desbloqueando itens. E esses itens alteram o próprio jogo. Então, ele pode eliminar a alternativa, pedir uma dica. Ele pode pular uma questão. Quando ele vai passando de nível, ele pode eliminar duas alternativas. Enfim, a evolução no jogo é mais nítida. É um jogo mais dinâmico. Tem missões também que reforçam a aprendizagem do aluno em alguns conteúdos que precisam ser reforçados. Tem um ranking que o aluno vê como é que ele está com relação aos outros jogadores. E uma lojinha também que ele vai adquirindo alguns itens. Então a gente tenta colocar o máximo possível dos elementos de game design dentro do nivelamento online. E ele é moldável. Então, se alguém quiser colocar um conteúdo, ele não está pronto ainda essa versão professor de adicionar conteúdo, mas pode combinar comigo, a gente coloca um conteúdo, faz uma aplicação, isso também é possível. Bom, por último, mas não menos importante, não basta a gente aplicar essas atividades gamificadas, é preciso avaliar o impacto, a efetividade dessas atividades. Então, o que eu proponho? Quando forem pensadas essas atividades ao longo de um semestre ou ao longo de um período de aplicação, uma sugestão é utilizar pré-testes, ou seja, para verificar os conteúdos prévios dos alunos com relação ao tópico que vai ser abordado, depois a intervenção com atividade gamificada ou as atividades gamificadas, posteriormente se realiza um pós-teste, então para verificar a evolução da compreensão dos alunos, então pós-teste tem uma estrutura parecida com o pré-teste, com o objetivo de verificar se os alunos melhoraram nos conteúdos que foram abordados. Então está aqui um gráfico exemplificando o que seria um pré-teste em azul e um pós-teste em vermelho. Então dá para analisar aqui, por exemplo, nas questões que são perguntadas, como é que está o aumento ou não
do desempenho dos alunos com relação àqueles conteúdos que foram trabalhados. Então aqui dá para fazer uma análise estatística, por exemplo. Pré-teste e pós-teste não é recomendado quando a gente vai fazer uma atividade curta. Então é mais recomendado se, por exemplo, a gente for realizar uma atividade com um certo período de tempo. Então dá para trabalhar várias atividades junto com aulas, junto com materiais disponibilizados e verificar a efetividade da ação como um todo. Porque a gente não pode dizer que foi especificamente a atividade gamificada que causou esse aumento, mas o percurso do aluno ao longo do processo aí que gerou esse ganho em aprendizagem, digamos assim. E, por fim, aplicar também um questionário. Então, um questionário pode ter, por exemplo, algumas perguntas bem objetivas para perceber o que o aluno pensa sobre a experiência com a atividade gamificada, a motivação, a própria aprendizagem. Dá para utilizar, por exemplo, um questionário com escala desse tipo, escala Likert, aqui de 1 a 5, onde 1 representa discordo totalmente, 5 concordo totalmente. Tem outras formas de fazer isso, essa é apenas uma sugestão. Então aqui, por exemplo, eu tirei aqui do impacto da aprendizagem matemática com Classcraft, que é uma plataforma também gamificada. Então aqui a autora fez as seguintes questões. Os bônus e o sistema de pontuação me motivaram para que tentasse fazer melhor as atividades. Então aí os alunos tinham que responder de 1 a 5 o que eles pensavam aí sobre essa questão. Então aqui está analisando a questão do sistema de recompensa, se está engajando o aluno. A outra pergunta, a plataforma foi útil para acompanhar a progressão do meu aprendizado? Então está avaliando a questão da progressão no aprendizado e do feedback também. A outra, as dinâmicas usadas na sala de aula contribuíram para que alterasse a minha atitude face à aprendizagem? Então, houve uma modificação das atitudes do aluno com relação à aprendizagem na disciplina? Essa modificação ela pode ser positiva ou não. Então, isso é algo que pode ser verificado aqui a princípio com esse questionário quantitativo, mas eu também recomendo que tenha questões para fazer uma análise qualitativa. Então, pergunte ao aluno o que ele tem a dizer sobre a experiência dele na atividade gamificada. O que ele pensa sobre a aprendizagem, se houve um ganho de aprendizagem ao utilizar a atividade gamificada. Então, pode-se fazer se ele se sentiu mais motivado ou não a utilizar essa atividade. Então, o ideal é que a gente possa fazer um combo aí de pré-teste, pós-teste e questionário avaliando questões qualitativas e quantitativas, se for possível. Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela atenção. Podem entrar em contato comigo através desse e-mail, então, para tirar dúvidas, sugestões, enfim. Pode entrar em contato e nesse link está todos os materiais que eu utilizei para essa apresentação. Então, todas as referências, os artigos. Inclusive, tem um PowerPoint aí que já está pronto para ser utilizado aí para o Mario Quiz, por exemplo. Então, é isso. Muito obrigado.